Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Surgem linhas que formam um mapa. Ao centro, surgem as letras O e C sobrepostas. Embaixo, o título Ópera na Cidade. No estalo estúdio, Pedro acerta a posição do microfone, Xavier a posição da câmera. Maestro Matheus entra, senta-se na cadeira ao centro e prepara-se para falar. Entre as diversas definições de música, encontramos também a definição cognitiva de música, que argumenta que a música não é o som ou a percepção do som, mas um meio pelo qual a percepção, a ação e a memória são organizadas. Esta definição tem influência das ciências cognitivas, que buscam localizar as regiões do cérebro responsáveis por analisar ou lembrar diferentes aspectos da experiência musical. Para os estudiosos da cognição, a cognição musical busca entender como a experiência musical se dá tanto no sentido psicológico como fisiológico, já que, por exemplo, duas pessoas que assistiram ao mesmo concerto jamais terão as mesmas impressões. Nessa abordagem, visa-se observar a experiência musical como algo percebido, ou seja, algo que passa necessariamente pelo aparato sensorial, através da audição, da visão e mesmo pela percepção da vibração sonora em partes do corpo. Assim, a cognição musical lida com os processos mentais envolvidos na experiência musical, como, por exemplo, as preferências musicais, a noção de ritmo, a improvisação, a composição, a performance e mesmo a recepção por quem aprecia a música. Ana Cansado tocando viola. Ela tem cabelo preto, liso acima dos ombros. Surge o título Por Dentro da Orquestra. Olá, eu sou Ana Cansado, violista e integrante do grupo Jacarandá. No bloco Por Dentro da Orquestra de hoje, conheceremos Amanda Sucupira e o seu instrumento contrabaixo. Amanda Sucupira tocando contrabaixo. Ela tem cabelo ondulado rosa e acima dos ombros. Oi, meu nome é Amanda. Eu nasci e cresci aqui em Brasília mesmo, sou de Brasília. Eu comecei na música, assim, eu fiz algumas aulas de musicalização quando eu era criança, piano, essas coisas, mas por algum motivo não foi muito pra frente. E aí, quando eu tava no ensino médio, eu, gostava muito de jazz e eu queria aprender a tocar jazz. E aí eu gostava muito do som do contrabaixo e aí eu vou atrás de ter aula de contrabaixo. Aí eu até fui atrás de um cara que, enfim, tocava na cidade e tal, pra ter aula particular, só que era muito inconstante, aí eu não conseguia ir direito, enfim, aí não deu muito certo. Aí eu descobri que tinha na escola de música, só que eu não tocava nada, né? Não tocava nem campainha direito. Eu descobri que tinha o sorteio, aí eu me inscrevi no sorteio da escola de música. E aí eu tentei várias vezes o sorteio, assim, umas 5 vezes até ser sorteada. Só que quando eu consegui ser sorteada, foi pro contrabaixo erudito. Eu fui gostando muito do som do instrumento, assim, de tocar com arco. Enfim, ele ressoa muito, né? Ele é enorme. E aí eu fui curtindo muito tocar com arco e fui descobrindo, assim, a música clássica europeia, assim, música de concerto. E fui me apaixonando, assim, por tocar nesse ambiente, por tocar em orquestra, tocar com outras pessoas, acho a orquestra bem interessante, que tem várias cores, né, vários timbres. Isso foi me conquistando e eu fui ficando na escola de música. Aí, esse sorteio que eu entrei foi pro FIC, que era o curso de formação iniciada, que era 2 semestres antes do básico, né? Pra quem realmente não tocava nada. Aí depois eu fiz a prova pro básico, aí eu fiz o básico inteiro lá, formei no básico. Depois do básico eu fiz a prova do técnico, fiz o curso técnico inteiro lá, um pouco aos trancos e barrancos, porque teve a pandemia. Aí a pandemia afetou bastante, assim, mas ano passado consegui terminar. E aí, no meio do técnico, assim, eu fui percebendo que eu realmente queria me profissionalizar, ter outras experiências, apesar de a escola ter aberto muitas portas, eu achava que a UNB ia ser um outro espaço legal de estar. A escola de música, ao mesmo tempo que foi um ambiente incrível de formação de qualidade,
gratuita, também foi um espaço que eu fui atravessada por muitas coisas, assim, sabe? Tipo, sofri assédio de várias formas, desde coisas mais físicas até, tipo... isso de chamar algumas pessoas pra tocar e em vez de me chamar pra tocar, me chamar pra sair, sabe? Como, sei lá, eu como pessoa bissexual também, isso trouxe outros atravessamentos de me sentir, assim, até isso, de me sentir com vergonha, mais insegura e, enfim, de ter que pensar nisso, né? Eu fico imaginando que, tipo, ser homem na música deve ser outra experiência, assim, de não, tipo, se questionar tanto, de até se permitir certas coisas. Já ouvi de colegas assim, você só é chamada pra tocar em orquestra porque você é mulher, porque vai aparecer bonitinha na foto. É um pouco chato, assim, pra dizer o mínimo, assim. Esse aqui é o contrabaixo acústico, né? Ele é o maior e mais grave instrumento da orquestra. Usualmente, ele tem essas 4 cordas. Então, o Mi, o Lá, Ré e Sol. E ele pode ser tocado tanto com o dedo, como eu toquei agora, como com arco. E ele vai desde esse Mi grave até mais ou menos os harmônicos aqui. Talvez um pouquinho mais, mas não é tão usual. E essa conformação que a gente tem hoje, os antecedentes dela, assim, vem do século XV, de uma trajetória da família das violas, da viola da gamba. Só que só assim no século XVIII, XIX que ele vai tendo esse formato, essas cordas que ele tem atualmente. Além dessas 4 cordas, às vezes na orquestra tem o contrabaixo com 5 cordas, então um Si mais grave aqui. E às vezes, em modelos um pouco menos usuais, às vezes ele tem uma corda mais aguda aqui também, e aí pode variar um pouco qual que ela é. Mas, de modo geral, uma coisa que, apesar desse formato assim, um pouco parecido com o violoncelo e com o violino, ele é bem diferente, ele é afinado em quartas, e isso implica que as distâncias nele são bem diferentes, né, do violino, assim, tanto na distância entre as cordas, quanto a distância, sei lá, de um tom e semitom. Então, aqui, por exemplo, começando em Lá, para fazer um semitom eu uso até o mindinho, né? E isso no violino, talvez eu já conseguisse tocar uma oitava, né? E aí isso implica em alguns desafios para tocar o instrumento. Na orquestra, ele é um instrumento que faz, basicamente, a base harmônica e rítmica, né? Assim, e isso porque quando a gente toca, né? Tem muitos harmônicos que saem, como é um instrumento grave, ele dá base para vários harmônicos. Isso baseia a construção harmônica da orquestra em cima disso. Ele também é um instrumento que é muito utilizado, né, na música popular também. E, tipo, no jazz, ele, pode ser usado assim, com psicato no jazz, ou também pode ser feito... até na música popular também com o arco para tocar solos. E na orquestra também, assim, a gente toca com arco, diria, mas também toca psicato também. Psicato, quando eu falo psicato, com o dedo, né? Ele é um instrumento também que tem sido muito usado na música contemporânea, porque... ele permite várias possibilidades, assim, desde, possibilidades com o arco, né, normal aqui, mas também tem, de tocar aqui, depois do cavalete, que é menos usual, mas, tem outras tonalidades, e também de usar ele como um instrumento percussivo, né, porque ele tem várias possibilidades percussivas, então tem várias pessoas que, vão explorar as possibilidades percussivas do instrumento na música contemporânea. Também o psicato ele pode ser de várias formas, pode ser desde uma coisa mais cheia até um psicato que a gente chama Bartók, né, que é puxado assim, né?
talvez seja menos conhecido por tocar melodias como até o violoncelo, mais o violino, mas também é um instrumento que possibilita que se tem repertório com melodias e que até mesmo na orquestra, às vezes, a gente toca solos, né? Eu acho interessante que é um instrumento que ele traz várias possibilidades sonoras, assim, desde esse gravão até um mais agudo, essas possibilidades de repertório também, de tocar desde o repertório de concerto, de tradição europeia, até a música popular, o jazz, também aparece na MPB, enfim, na bossa, e onde você quiser tocar também, é um instrumento bem interessante. Eu vou tocar agora o primeiro movimento da sonata de Henry Eccles, que é um compositor inglês, e é uma sonata barroca, e é isso, vou tocar o primeiro movimento, que é um largo. Mais lento. Surge o título Live Recital. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Surgem linhas que formam um mapa. Ao centro, surgem as letras O e C sobrepostas. Embaixo, o título Ópera na Cidade. Olá! No Brasil, historiadores relatam exibições de espetáculos envolvendo elementos musicais, cênicos e visuais, pelo menos a partir do século XVII. Os chamados autos sacramentais e os dramas pastoris, utilizados como forma de instrução religiosa e entretenimento. Com a abertura de casas de ópera e teatros nos principais centros urbanos do país, o gênero operístico foi ganhando cada vez mais força por aqui ao longo do século XVIII e se consolidou com a chegada da corte portuguesa no século XIX. A partir de uma coletânea de imagens, apresentaremos um panorama da história da ópera no Brasil. Após a sua fuga de Portugal, o rei Dom João VI chega ao Brasil com a corte portuguesa em 1808 e, para amenizar os dissabores do exílio, encomenda a composição de uma ópera. Le Due Gemelle, As Duas Gêmeas, composta pelo padre carioca José Maurício Nunes Garcia,
com libreto em italiano, como mandava a tradição, deveria ter sido encenada em 1809. Contudo, não há registros de sua encenação e a partitura se perdeu em um incêndio. Por isso, A Noite de São João, estreada no Rio de Janeiro em 1860, com libreto em português do escritor José de Alencar e música de Elias Álvares Lobo, costuma ser citada como a primeira ópera genuinamente brasileira, composta e encenada. Alguns anos depois, a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, cujo patrono era o imperador Dom Pedro II, famoso entusiasta da ópera, revelaria Carlos Gomes. O compositor de Campinas começou como regente de orquestra, mas consagrou-se ao transformar o romance O Guarani, de José de Alencar, em uma ópera em 4 atos, com libreto italiano de Antonio Scalvini. Il Guarani estreou em março de 1870, no Teatro alla Scala de Milão, um dos mais prestigiados da Europa. O Guarani foi a primeira ópera composta por um brasileiro a conquistar crítica e público no exterior, permanecendo até hoje no repertório de grandes companhias e teatros de ópera pelo mundo. Além de seu Guarani, Carlos Gomes compôs outras 8 óperas, destacando-se A Noite do Castelo, Fosca, Salvador Rosa, Maria Tudor, Lo Schiavo e Condor. Apesar da inevitável influência europeia, a ópera brasileira se estabeleceu, incorporando a diversidade que sempre caracterizou a cultura brasileira, desde os elementos rítmicos até os temas e personagens da cultura nacional. Assim, vários compositores se enveredaram pelos caminhos da ópera na virada para o século XX. A lista inclui Chiquinha Gonzaga, com suas operetas, Alberto Nepomuceno, Francisco Braga, Lorenzo Fernandes, Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro e Silvio Barbato. Na contemporaneidade, destacam-se óperas criadas por compositores como Jocy de Oliveira, com suas óperas multimídias, Ronaldo Miranda. Pois através de vocês os ventos vão me levar a navegar outros mares ou simplesmente a falhar. Jorge Antunes. Eu nunca me casei e nunca me casarei. João Guilherme Ripper. Mulheres e velhos, crianças pequenas, queimavam, morriam. Hernani Aguiar. Na prisão. Outros danos, declinados, exilados. E Leonardo Martinelli. Marco chega, não sobrou nada. Eu ainda lembro do sol. Ainda lembro Do quê? Do calor? E o que fizeram? Através desse breve panorama histórico da ópera produzida e consumida no Brasil, podemos notar a ampla inserção e influência do gênero operístico nas realidades musicais do país. Amigas e amigos, a ópera pode nos transformar intelectual e emocionalmente. Esse foi o Ópera na Cidade. Até a próxima! Direção, roteiro, apresentação e produção geral,
Maestro Matheus Áviles de Souza. Apresentação: Ana Cansado, viola. Apresentando: Monique dos Anjos, violino. Juliana Santos, fagote. Milena Brito, harpa. Liliane Santos, trombone. Jamile Cordeiro, violoncelo. Tainá Nóbrega, trompete. Maria Silva, flauta. Gislene Barros, trompa. Amanda Sucupira, contrabaixo. Elaine Rodrigues, clarinete. Produção executiva: Joaquim Lima. Filmagem, edição e finalização: Xavier Brown. Gravação, mixagem e masterização: Pedro Menezes, Estalo Estúdio. Concepção visual: Gabriel Guirá. Design gráfico: Manuela Leite. Intérprete de Libras: Tatiana Elizabeth. Consultoria de audiodescrição: Lupe Leal. Legendagem: Joaquim Lima. Pesquisa de imagem e vídeo: Joaquim Lima, Maestro Matheus Áviles de Souza. Apoio: Estalo Estúdio, Acervo Café, Teatro Nacional Cláudio Santoro. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Distrito Federal.